Olá, boa noite. Como é que estão? Tudo bem? Bem-vindos ao portal Mundo Homem. Uma alegria ter vocês aqui com a gente. Vou conversar hoje com a Eliane. Só deixa eu colocar o assunto aqui. Pronto. Ejaculação rápida e pornografia. Agora vamos receber aqui a querida Eliane Mariucci. Como é que vão? Tudo bem, pessoal? Podem chegar. Oi, Boa noite. Luiz. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. E por aí, minha amiga? Tudo muito bom também, com os resultados aí de eleição, né? Agradando uns, nem tantos outros. Faz parte, né? Faz parte. É um dia importante, né? E hoje com muito mais consciência do que ontem. Essa é a parte mais legal. Essa é a magia, né? Exatamente isso. Minha querida, uma enorme Oi. satisfação e alegria receber você aqui. Antes da Eu gente que começar o digo. nosso papo, eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória, por gentileza. Tá. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, fiquei muito feliz, tá? Então, eu sou psicóloga e sexóloga já há quase 30 anos. Esse ano estou fechando aí com tantos anos nas costas de trabalho em consultório, tá? E eu sou psicoterapeuta de casais, né? Psicoterapeuta sexual. Trabalho exclusivamente com adultos, homens e mulheres, né? Como se relacionam na cama. Esse é o meu foco principal de trabalho. E aí tô, né, trabalhando um pouquinho aqui no Instagram com o pessoal, né, no YouTube também, tentando buscar aí um viés que possa, né, fazer essa transição do consultório para a internet. Então, estamos na luta aí. É, que legal. Esse tema que você navega, eu acredito que seja um dos pilares, se não o principal pilar da gente enquanto sociedade, né? Porque a sexualidade, ela é um espelho de muitas das nossas construções, das nossas crenças, e como é que a gente se porta nesse momento com o nosso parceiro ou parceira tem muito a ver com a nossa história, né? E Isso. aproveitar um pouquinho aí, já que você há 30 anos estuda sobre essa temática, me conta um pouquinho, né, antes da gente partir para o grande tema, que é a ejaculação rápida e a relação dela com a pornografia, como é que é essa relação com a saúde dos homens, o autocuidado masculino? Como é que você está enfrentando esses desafios do homem se permitir se cuidar? Eu acho que isso é uma pergunta bem interessante, né? Porque hoje é muito fácil a gente encontrar conteúdo para mulheres de maneira geral, né, aqui na internet. Tá todo mundo falando sobre a sexualidade da mulher. E do homem ainda não se fala com essa facilidade, né? Eu acabei de fazer uma live aqui no TikTok e eu falei, gente, hoje nós vamos focar no homem, porque estamos no mês de novembro que a gente, né, justamente fala sobre a prevenção do câncer de próstata, até porque é o segundo maior câncer que mata, né, os homens. E aí, assim, as perguntas não surgiam. E olha que eu faço algumas lives lá e aquilo ferve, né? Tá todo mundo querendo perguntar. Mas de sexualidade de maneira geral e principalmente das mulheres. E os homens, eles se limitam muito, né? E aí, assim, tem muitas coisas, como você falou, até em relação à própria questão da higiene, né? Dos cuidados básicos diários, né? Não são falados, não se tem o hábito de falar. Parece que tem um tabu, um medo, né? Do que vai se falar, do que vai se ouvir. Então, e aí se mantém esse tema um pouquinho distante. E aí,
na verdade, foi por essa razão, por perceber que os homens ficam um pouco sem essa informação necessária, né, até para conduzir a própria vida sexual, a dois, é que eu fiz essa escolha hoje de focar mais, né, na vida do homem, né, para quebrar aí alguns preconceitos que a gente tem. Mas não é muito simples, realmente. Logo, né, as pessoas ficam ali pensando que uma mulher que eles não veem como profissional, muitas vezes, infelizmente, a gente percebe muito pelas mensagens no direct, né? Eles me veem como mulher. Está falando de homem. E aí, assim, depreciam essa coisa do profissional, né? Que é tão dedicado, que trabalha tanto. Na verdade, hoje eu faço meu doutorado e o meu doutorado é no homem, né? Justamente com a questão da ejaculação rápida e da perda da ereção. E então a gente vê, né, o quanto é distante ainda trazer essa informação sobre o homem. Super. Você acabou respondendo minha próxima pergunta, que é como é que os homens, né, te enxergam para falar sobre sexualidade? Como você, mulher, né, tem um desafio, tem uma barreira enorme aí, né, minha amiga? Tem, exatamente, tem, mas assim, hoje eu vejo assim que pelo fato de eu focar, né? E eu sou muito assim, foquei e eu vou com tudo, eu tenho isso é meu, né? Então hoje, assim, eu até estava falando que foi mais no começo teve essa barreira, hoje não, hoje já tá assim, tá todo mundo vendo, Eliane profissional, estão conseguindo ver, né, que tem uma profissional, que é mulher, que pode falar do pênis do homem, né, dos problemas que o pênis passa, né, sofre, enfim. Então, realmente, inicialmente teve muitas dificuldades, recebendo muitos nudes. Era pinto de tudo quanto era jeito. Né? Tentando ser o eleito, umas coisas assim muito engraçadas, Luiz. Mas hoje já não, hoje já tem uma certa reserva, já tem um cuidado. Eu vejo que muitos homens, né, ainda por não entender exatamente o meu trabalho, né, perguntam: eu posso mandar uma foto para você fazer uma avaliação do meu pênis? Se ele tem uma tortura suficiente para indicar para uma cirurgia ou não, ou se é normal. Então sempre tem. Não, aqui eu não trabalho com figuras, né, com imagens, com fotos, né? O nosso trabalho é falar sobre o prazer, sobre a sexualidade, mas sempre, né, de uma forma verbal. Né? Então, assim, eles já conseguem aceitar isso, né? Então, eu vejo isso como um ponto muito positivo, que eles já estão evoluindo nesse aspecto, né? De que podem falar sobre o tema sem erotizar, né? Porque essa é a dificuldade. Como a gente não teve uma educação sexual adequada, né, nos nossos lares inicialmente, e nem mesmo nas escolas, quando se fala em sexo, se erotiza, né? E o homem tem a facilidade de ficar excitado, né? Então, isso atrapalha muito essa evolução, né, da cabecinha. Mas como eu estava falando, aqui no meu perfil eu já consegui muitos avanços nesse sentido, né? De ver que já conseguem discutir um pouco mais do prazer sexual, né? Sem levar só no sentido erótico. Claro que ainda tem umas coisas aí para a gente quebrar, para a gente trabalhar, né? Para se livrar de alguns preconceitos, mas assim, eu acho que aquela maior dificuldade a gente já venceu. Já estamos aí num segundo momento. É isso. Primeiro tabu foi vencido, né? Eu acredito que sim. Legal. E quando você trouxe esse exemplo da tortura do pênis, me fala um pouco mais quais são as maiores reclamações. O pessoal bate na sua porta para trazer o quê? Quais são os grandes lances assim que incomodam os homens? A tortura, o tamanho, alguma relação de sensibilidade? Me conta um Sem pouquinho. dúvida, sem dúvida que a questão do tamanho, né, ainda é a maior preocupação do homem, né? Ele acha que se ele tiver um pênis maior, ele está acima de qualquer um.
né? Esquece que, na verdade, não é o tamanho, né? E sim o como usa, né? Essa parte do corpo. Infelizmente, ainda tem muita gente que procura, né? Aqui hoje no meu perfil, talvez a pergunta que mais aparece é como aumentar o pênis, né? E a gente não tem nenhum método seguro para isso, na verdade, né? Existem alguns procedimentos, mas não são totalmente confiáveis, não trazem uma resposta, um retorno para o homem que possa ficar garantido a satisfação, infelizmente. A outra questão também é com relação à estética, né? Que é a envergadura do pênis, né? Então, por que que tem o pênis torto? E aí, tem muitos homens que têm o pênis torto até por não saber cuidar diariamente, né? Ou por não saber conduzir a questão da excitabilidade, por exemplo, né? O homem viu uma mulher e se excitou, né, rapidamente. E ele não quer demonstrar que está com a excitação, ou seja, que está com o pênis duro, né, o volume na calça. Então, o que ele faz? Ele baixa rapidamente, né, o pênis, né, para baixo, mesmo estando ereto. Ele pode até sentir um desconforto, até uma dor, mas ele baixa para não mostrar que ele está susceptível, ou seja, com tesão, né? Não demonstrar isso. Em alguns momentos, é claro, a gente sabe que tem outros que não é bem assim. Mas nesse momento em que baixa rapidamente o pênis ou que muda a posição, né, dele estar em pé, na verdade machuca, lesiona, né? Micro lesões, a própria dor já está mostrando que lesionou alguma coisa, que trouxe um desconforto para o pênis. E isso vai fazer o quê? Né? Que vai possibilitar desenvolver aí essa tortura, né? Ou para um lado ou para o outro. Então, muitas vezes, quando o homem faz esse movimento rápido de esconder que está excitado, ele, na verdade, não está tratando o próprio pênis, né? Como, digamos assim, como ele deveria, porque ele está machucando. O que faz essa tortura do pênis, o pênis ficar torto? É justamente forçar o pênis, né? É forçar para um lado que ele não deveria ir. Né? Então, essa questão da estética, né? Porque daí tem, assim, alguns homens que têm o pênis muito torto, né? Então, a gente coloca assim, até 30 graus, né? Que é levemente torto, e não traz nenhum problema, né? Tem homens que nascem, né, com o pênis torto, né? Que é congênito, né? Nasceu assim, que não vai atrapalhar nunca, né? Agora, passou de 30 graus, né? Já vai dificultar. Eu estou fazendo assim, mas não necessariamente, eu não sei dimensionar aí, né? A envergadura, digamos assim. Mas tem, conforme o tanto que é torto, tem as cirurgias para se fazer, né? E voltar reto como era antes. Né? Então, essa preocupação sempre da estética, né? Na verdade, tem que sempre se perguntar, ele pode estar torto, mas ele está causando alguma dor na hora da relação sexual, ele está causando dor à parceira? Porque quando é bem torto, vai causar dor, tanto, né, no penetrado como no próprio homem. E é isso que tem que ver. Mas os homens ainda estão mais preocupados, muitas vezes, com a estética. Primeiro é a questão estética, é o tamanho, é o quanto está torto. Né? Então, são coisas assim que chamam a atenção, né? Que é justamente pela falta da discussão desses temas. Né? Super. Que a gente Você tem que trazendo esses trazer a pontos, sexualidade do homem mais aparente. super, minha amiga, porque quando você fala desses pontos, para mim, naturalmente vem, né, o propósito do Portal Mundo Homem, a liberdade de ser quem é, né? A partir daí, tudo flui. Quando a gente começa a trazer a comparação, né, tem aquela velha história, né? Comparou, perdeu, né? Nunca vi ninguém comparar e ganhar, né? Então, a partir daí já tem um problema, né? Já tem uma perda.
E a liberdade de você ter uma ereção. Simples assim. Eu tenho uma ereção e tá tudo bem, né? Não é um problema você ter uma ereção. Só que foi tido, né, por conta de dogmas e por conta da história, de que isso é errado, né? E é Pois é. natural, né? Super. É uma reação natural do corpo do homem, é assim que ele reage, né? Mas aí Uhum, ainda por trás, por que que ele reage assim? Porque ele vê ainda a mulher muito como objeto sexual, né? Tem esse detalhe uhum, que está nas entrelinhas, né? Ele vê e ele já se permite desejar, né? Ele está vendo mais a mulher como bem a objetificação mesmo, né? De desejar como mulher, ele não está desejando como necessariamente uma pessoa, né? Como uma amiga, mas já pensa diretamente. Por quê? De uhum. repente não tem esse diálogo necessário, né, para baixar essa ansiedade sexual, essa energia exacerbada sexual, né? Então, Uhum. falta desses diálogos nossos sobre isso. Então, ele se porta reativamente no corpo dele, só que alguns homens ainda estão, né, nesse momento que já cresceram, evoluíram um pouquinho, eles estão querendo esconder isso. Né? Não sabem ainda como lidar com isso, sabe que talvez não seja o melhor comportamento, então tendem a querer esconder uma reação natural do corpo deles. Né? E por que que isso acontece? A falta de uma educação sexual, de falar sobre isso, de ver isso como a natureza humana se manifestando. Uhum. Simples assim, né? Simples assim. E aí, quando você trouxe a questão da objetificação da mulher, a gente começou a chegar perto do tema da nossa live principal, né? Que é a relação da ejaculação precoce, né? E a pornografia, né? Porque, de novo, a gente está falando de uma construção estrutural da nossa sociedade, onde a mulher é tida como objeto, de maneira submissa, ela sempre se reporta ao homem, né? Em todos os âmbitos, especialmente no sexual. E aí, como é que você enxerga essa relação da pornografia, né? Quais são os impactos para a relação saudável sexual? Então, na verdade, assim, a gente gostando ou não, né? A gente sabe que, na verdade, os filmes pornográficos foram as escolas, principalmente dos homens, né? Em como fazer sexo. Pelo fato de a gente não ter essa discussão necessária, né? Onde os homens procuram em como fazer sexo, né? Nos filmes. A gente tem uma pesquisa que mostra claramente que a partir dos 14 anos os meninos começam a ver filmes pornográficos de forma direta e indiretamente. Aos 14 anos vai aparecer um filminho, ou ele vai receber no celular, enfim. E a partir daí ele, né, começa a viver um pouco essa vida, né, de filmes pornográficos. E ali ele vai construindo uma imagem de sexo que não existe na cama, né, de duas pessoas normais, digamos assim, da nossa realidade. Ele vai ver nesse filme o quê? Mulheres gemendo de prazer, né, tendo uma resposta sexual, se manifestando, gritando, umas riem, outras choram e por aí vai tantas manifestações, né, que é bonito de ver, opa, que tudo que acontece, que tudo que essa mulher está sentindo para ter essas reações. E Uhum, aí, a partir disso, o que, que esse homem vai estar esperando? Que as parceiras dele correspondam, né, a essa performática aí, né? Que tenha lá na cama o dia que ele for transar, que essa mulher também se manifeste dessa forma. E aí essa uhum, mulher não vai se mostrar dessa forma, porque também é fruto do quê? De uma sociedade que não fala de uma forma tão clara sobre sexo. E muitas vezes ela não sabe nem onde é o clitóris dela, muito menos o ponto G, e muito menos se manifestar dessa forma. Né? Quem se manifesta dessa forma é uma ou outra.
né? Ainda não se tem essa liberdade tão almejada, sexualmente falando. E aí, o que que acontece? Esse homem que assistiu desde os 14 anos os filmes pornográficos, está esperando essa mulher se manifestar e ela não se manifesta dessa forma, ele começa a se achar menos. Ele começa a se incomodar, porque como é que ele não dá o prazer que, né, para a mulher aquilo que ele tanto assistiu? Então, porque ele, né, não é tão capaz assim, então deve ser porque o pênis é pequeno, porque o pênis é torto, e aí começam as minhoquinhas na cabeça, né? E aí a expectativa que ele tem vai se quebrando, né? Vai se quebrando e ele vai se decepcionando com o sexo real e cada vez mais busca aquele sexo fantasiado, programado, né? Comprado, que é o filme pornográfico, né? E, na verdade, isso vai gerando o quê? Uma grande ansiedade nele, porque ele não consegue corresponder na cama dele aquilo que ele tanto assistiu lá nos vídeos, nos filmes pornográficos. Então, como é que fica a cabeça desse jovem, né? Desse homem que está na vida sexual ainda iniciando? Uma frustração. E a frustração vai gerar o quê? Ansiedade. Porque ele vai para a cama já pensando que ele não vai conseguir dar esse prazer. Uma coisa que vai ficando ruim muitas vezes para ele, né? Ele busca, até porque o homem tem essa liberdade, né? Falando anatomicamente, ele tem essa vantagem que ele vai simplesmente fazer xixi ao banheiro, ele já vê o pênis dele, aí ele pega o pênis, então ele tem a sensação tátil. E aí, para literalmente bater uma, né? Se masturbar ali naquele momento, que ele só foi urinar inicialmente, é muito fácil. Vai ao banheiro tomar banho, é muito prático, diferente da mulher que vai se olhar, vai fazer xixi, assim como o homem, ela se olha, ela não vê nada, ela só vê um monte de pelos, né? Ela vai pôr a mão, ela sempre põe com papel higiênico na mão para secar, na verdade, a sua vulva. Então não tem essa vantagem anatômica. Então essas coisas todas vão influenciando, né? No quanto se vê como um ser mais sexuado ou menos sexuado, né? Mais poderoso ou menos poderoso. E aí começa, né, a se valer de outras coisas e a busca, né, de consertar uma coisa que muitas vezes é o normal, como, por exemplo, a própria questão do pênis que nasce com uma leve tortura. E não é nada, é normal, faz parte do pênis do homem. Né? Aquilo vai ter uma leve entortadinha para um lado ou para o outro, ou para baixo ou para cima, mas é assim, não tem que mexer. Né? Só vai precisar mexer se realmente tiver uma tortura que machuca na hora da relação sexual, né? Ou que o homem sinta um desconforto maior. Então, eu vejo que isso tudo atrapalha muito, né? O homem em si, né? Nessa questão da personalidade dele focada na vida sexual. Vai criando as ansiedades. Então, uma expectativa que não é correspondida, mas que ele aprendeu daquele jeito, porque, né, onde é que ele ouviu falar sobre sexo? Onde é que ele assistiu alguma coisa? Sempre foram os vídeos pornográficos. A gente critica, mas tem o lado bom também, que foi uma escola. Não foi boa, como a gente sabe, né? Porque é uma grande simulação, né? O homem que está lá no filme pornográfico tem um pênis imenso desse tamanho, né? E sempre duro o tempo inteiro. São 2 horas de filme, 2 horas né? Com o pênis ereto. Pô, né? E aí o homem vai lá, olha aqui, pô, mas eu dei uma, ejaculei e o meu pênis baixou. Então eu E tô minha errado. performance, como é que fica, né? Como E a é minha que performance, fica? como fica, né? É bem por aí, minha amiga. E aí a ansiedade, você trouxe um ponto que o Nilo fez uma pergunta aqui. E Ah, quando a ansiedade é do parceiro e atrapalha a relação, como é que ele pode ajudar o parceiro dele nessa situação? O que você sugere, minha amiga? só um pouquinho. É de uma relação homossexual, é isso? Isso, Eu não entendi a pergunta, por isso. gentileza. O parceiro dele sofre ansiedade e acaba ejaculando muito rápido.
como é que ele pode ajudar o parceiro dele nessa situação? Então, essa é uma grande questão, né? Primeira coisa que precisa é se manter relaxado, né? Então, assim, eu fiz aí uma, digamos assim, uma retrospectiva, né, da produção de muita ansiedade, que daí fica concentrada nesse corpo, né? Que a gente diz que é uma ansiedade generalizada e muitas vezes vai diretamente para a vida sexual, fazendo com que o homem, a hora que vai transar, literalmente, ele não, ele ejacula muito rápido, por quê? Porque tem muita ansiedade nesse momento. Então, o que que é necessário fazer? Relaxar, buscar níveis de relaxamento. Só que não é só na hora da transa, né? Esse corpo precisa ser reeducado, né? Num nível que ele busque várias terapêuticas para que ele relaxe, né? Então, assim, tem várias coisas que são possíveis fazer, porque se você vai para o sexo em si pensando em relaxar, você não está relaxado, você já está preocupado em ter que relaxar, percebe? Então, o que que é um corpo relaxado? É um corpo que pratica atividade física, que pratica qualquer que seja, né? Um yoga, que pratica meditação, que pratica massagem, que tenha essa consciência corporal, principalmente, que se percebe quando está ansioso demais, que tenta se corrigir, para que na hora do sexo ele consiga, né, manter-se mais relaxado para não ejacular tão rápido. Mas como a gente está falando especificamente agora de ejaculação rápida, o que que acontece com esse homem? Se ele ejacula uma vez, duas vezes, três vezes rapidamente, né? As primeiras relações dele, ou depois de um certo tempo, várias vezes rápido, o corpo, o pênis, se condiciona a ejacular muito rápido. Então, ele tem duas questões aí. Ele tem a psicológica, que tem muita ansiedade, mas aí o pênis, né, digamos assim, o corpo se condicionou a ejacular rapidinho. Tem o estímulo sexual, já goza, né? Então, são duas dependências, a psicológica por excesso de ansiedade e a física, né? Então, são duas coisas. Por isso que a gente precisa, nesse momento, que foi onde eu desenvolvi um treinamento, Luiz, para tratar justamente essas duas coisas, porque hoje a gente fala assim, eu falo muito aqui no meu perfil, olha, mais de 90% dos homens que ejaculam rapidinho é porque tem uma ansiedade muito grande, exacerbada. Ah, tá. Então é só tratar a ansiedade que eu resolvo o meu problema de ejaculação rápida? Não. Se você tem ejaculação rápida, você tem dois problemas. Você tem uma ansiedade exacerbada e agora o seu corpo está condicionado a ejacular muito rapidinho mediante um estímulo. Então a gente precisa, né, orientações psicológicas e físicas, exercícios psicológicos e físicos, né, para tratar uma ejaculação muito rápida. Então é um trabalho muito maior, né, que precisa ser feito para que se corrija, né, essa ejaculação muito rápida, que parece que é tão simples. Não é uma coisa tão simples. É a maior dificuldade, a maior disfunção sexual do homem, né? Nós temos 27%, né, de homens brasileiros que têm ejaculação rápida demais. Ou seja, a cada 10 homens, 2,5 homens, quase 3 homens a gente pode contar, sofrem com ejaculação muito rápida, infelizmente. Por quê? Por uma falta de uma educação sexual adequada, por falta de conversas adequadas, por falta de desenvolver a intimidade, né? Discussões, entendimentos. Né? Essa relação do autotoque, né? Porque todas as vezes que você vai se masturbar, tem aquele tabu que tem que ser escondido, ninguém pode ver, né? É um momento seu e você não tá podendo se conhecer porque alguém tá falando que é errado, né? A partir daí, como é que você consegue se relacionar com outro se você não se relaciona com você mesmo, né? Exatamente. O que a gente faz aqui no Mundo Homem é convidar as pessoas a olhar para dentro primeiro, para depois poder olhar para fora, né? Porque o caminho contrário, ele é muito sofrido, ele é muito árduo, é difícil, né? E você falou do seu treinamento. Conta um pouquinho dele pra gente, doutora.
Então, o treinamento foi justamente para ajudar esses homens que não têm o controle. E aí, hoje no mercado, a gente tem que falar, você que é publicitário, né, Luiz? Acho que está bem por dentro dos assuntos. Se a gente digitar lá ejaculação rápida, precoce, e, olha, é uma loucura. Se oferece mil e uma coisa para corrigir a ejaculação precoce, géis, medicações, exercícios, assim que você não. A gente, como profissional, eu chego a me assustar, na verdade. Que coisas que não funcionam, não existem, sabe? E estão vendendo, né, no mercado. Então, assim, eu fico até com dó mesmo, né? Eu falei, como é que pode, né, chegar a esse ponto? Umas pessoas querendo se prevalecer perante o sofrimento, né, do homem na cama. É bem triste. Então, vendo esse tipo de coisa que eu me propus a fazer esse treinamento, onde eu junto essa questão da psicologia, dos aspectos psicológicos, das crenças negativas que influenciam o homem, juntamente com os exercícios físicos que ele vai fazer lá na intimidade do banheiro, na intimidade do quarto dele, né? Para desenvolver isso que você acabou de falar, a autopercepção. Né? Primeiro, o homem precisa se conhecer, sintonizar com as sensações eróticas do corpo dele, porque, na verdade, a ejaculação precoce não está lá na sensibilidade da cabeça do pênis, imaginando que o meu dedo seja um pênis e aqui é onde está o esmalte, a unha seja a cabecinha. Não é essa sensibilidade que tem aqui que causa ejaculação precoce, não. Na verdade, é um processo que começou a nível neural lá atrás, tá? Onde ele começou a produzir a adrenalina, que é o hormônio que produz a ansiedade. Então, é um processo muito mais além. Né? Então, a gente precisa começar a trabalhar a cabeça desse homem, desenvolver exercícios com ele no corpo, porque é um treino, por que eu coloquei como treinamento? Porque é um treinamento, não é ele saber disso que ele vai corrigir, ele precisa treinar diariamente. E ele precisa de um treino que dure aí, no mínimo, 1 mês e meio, pelo menos, né? Treinando diariamente para que esse corpo se recondicione de uma forma mais positiva. Né? Então, é enxergar a sexualidade com um olhar melhor, como uma coisa fazendo parte da nossa natureza e que é lícito e que a gente deve pensar com prazer, né? E que a gente pode falar nisso também e não ficar lá com aquele sentimento de que é pecado se tocar, que tem que esconder, tem que ficar escondidinho no banheiro e ninguém pode saber, né? Como muitas vezes, por exemplo, os adolescentes mesmo se criam nesse clima, né? Que eles entram lá no banheiro, começam a se tocar e quando estão num momento bem gostoso, tem alguém batendo na porta. Ó, o que você está fazendo aí? Ó, eu quero usar o banheiro, né? Então, isso gera ansiedade. Porque ele começou lá na adolescência, no momento que ele estava se descobrindo, ele já se descobre com alguém pressionando, alguém cobrando, e isso já vai gerando essa ansiedade. Então, tirar a ansiedade de uma pessoa não é simples. Precisa ter várias orientações nesse aspecto, né? Então, não basta saber, precisa treinar. Né? Então, é o treino do que pensar sobre a própria sexualidade, né? Quebrando as crenças negativas aí, os gatilhos do homem que fazem ele sofrer com isso, e treinar fisicamente também. Né? Então, é juntar os aspectos psicológicos com as questões físicas, né? Que são os exercícios que eu passo, né? Que são exercícios... eu levo o nome exercício de Kegel, que é mais conhecido como o pompoarismo, né? Conhecido para mulheres. Por que quando fala em pompoarismo, todo mundo lembra das mulheres? Né? Porque se discute mais a sexualidade feminina. Né? Então, assim, não, o pompoarismo é para os homens também. Né? A arte de pompoar é para os homens. Né? Então, o nome científico é exercício de Kegel, né? Que foi o médico que preparou esse exercício aí, que desenvolve a intimidade do homem, que trabalha o músculo íntimo do homem, e é onde ele percebe que, ora,
que vai vir a vontade dele ejacular, né? Uhum. Então ele tem que ter essa percepção das sensações do corpo dele. Enquanto ele não conseguir fazer essa fugiu a palavra que não estou conseguindo verbalizar, mas a autopercepção dele, ele não vai conseguir controlar a ejaculação, porque é algo que começa antes da cabeça do pênis ficar sensível. Uhum. Então, são várias coisas aí que precisam ser orientadas e treinadas, né? Então, o que acontece muito aqui no meu perfil, Eliane, como é que eu posso resolver a questão da ejaculação rápida? Não é uma coisinha, são várias técnicas, são várias orientações. A gente peca, fala, não, ó, faça isso. Não, vai falar quem faça isso, quem não sabe, né? Do quanto é complexo trabalhar uma disfunção sexual uma vez, né, já, né, fazendo parte de um corpo, né, e de uma cabeça principalmente. Então a gente Eu tem entendo que bastante coisa. é um sintoma, né, doutora? É um sintoma. As origens são Exatamente, muitas. Luiz. As origens são muitas. O que você falou agora foi perfeito, Luiz. Ejaculação rápida é um sintoma, não é o problema, é sintoma. Então, quando a gente trata de sintomas, a gente tem que primeiro entender como é que a gente vai tratar, né, a causa. Então, é isso que eu convido sempre aqui no meu perfil, né, os meus seguidores, a refletir. Gente, vamos pensar por que que isso está acontecendo? De onde é que está vindo essa ejaculação muito rápida? Por que que isso aconteceu aos 30 anos? Por que que isso aconteceu só agora aos 50? Né? Ou por que que acontece desde quando você começou a ter relações sexuais lá aos 16, 17, 18 anos? Então, tudo isso, né, a gente tem que refletir, né, a própria sexualidade. Né? Porque ejacular rapidinho é um sintoma de várias coisas na vida, na infância, na adolescência, na vida atual, a dois, né? Como se relacionar com o outro, né? Gera muita ansiedade. Existem muitos atritos, muitos ciúmes, muitos, né, os desentendimentos que faz parte. Isso vai gerar, sim, ansiedade. Né? Então a gente precisa trabalhar, entender o que é essa ansiedade sendo gerada aí, né? Uhum. Doutora, você percebeu um crescimento exponencial durante a pandemia sobre essa busca? Eu entendo que no nosso trabalho, muitos homens estão percebendo a dificuldade de se relacionar tão de perto com os companheiros e companheiras, né? E, ao mesmo tempo, teve um aumento exponencial de buscas de conteúdo pornográfico na internet. Acho que foi o boom da história nesses últimos meses. Como que isso reverbera no seu consultório? Na verdade, assim, como se tava todo mundo aí morrendo de medo do Covid, né? De que não podia se relacionar, foi a forma que acharam para se excitar, né? Infelizmente, né? E tá muito, muito fácil os filmes, né? Realmente cresceu bastante isso e as pessoas meio que se perderam, né? Porque aí, assim, assistem um filme e vê aquilo tão fácil e que excita tão rapidinho, que esta é a questão, né, Luiz? Quem não se excita ao ver um filme pornô, né, pornográfico? Só aquele que tem uma verdadeira fobia a isso, ou um problema muito grande com pornografia. Porque, caso contrário, qualquer pessoa que vai ali estar assistindo, mesmo com raiva, o corpo reage, né? Tem uma excitabilidade muito grande. E aí aquilo mexe tanto, né? E tende a levar para um lado assim de gerar mais ansiedade. Né? Então, assim, infelizmente, impactou bastante emocionalmente, gerando mais ansiedade, uma por não poder vivenciar o sexo e outra por se encher de mais expectativa, né, com um sexo que não é real, né, que é um sexo fabricado, né, Uhum. editado que a gente fala, né, um sexo editado ali porque para fazer um filme pornográfico a câmera é colocada naquele ângulo onde que mais vai aparecer o pênis do homem bem grande, né, porque isso chama atenção, enche os olhos do homem.
Pô, e daí o meu pênis, ele vai refletir, só tem 14 centímetros? E aí vem colocar, nossa, como é que eu aumento esse pênis? Não é o pênis que tem que aumentar, é trabalhar a cabecinha dele, né? Então, realmente, assim, na pandemia eu senti um aumento muito maior de homens à procura do trabalho, né? As mulheres, a gente vê que elas também também assistem filme pornográfico, sem dúvida nenhuma, né? Hoje, muitas mulheres. Só que o impacto ainda parece que é muito mais na vida dos homens, né? Porque tem o pênis aparecendo muito, a cobrança social ainda fica nas costas do homem de que ele é que tem que dar o prazer para a mulher. E a gente sabe que não é isso, né? Ninguém tem que dar prazer para ninguém, na verdade, precisam se completar, se descobrir, né? Uma busca de uma troca, né? Do prazer, esse enquanto, né? Eu sei que eu estou sentindo prazer, eu demonstro o meu prazer, isso contagia o outro e gera uma sensação que é afrodisíaca, inclusive. Quando você percebe que o outro está se excitando com aquilo, gera, né, um sentimento de troca, né? E, Super. e infelizmente, assim, o homem ainda carrega essa responsabilidade, né, do prazer da mulher, o que não tem que Doutora, acontecer isso. eu estou te cortando aqui porque é bem intrigante, em algum grau. A gente está aqui conversando, vai fazer 40 minutos. A maior parte das mensagens estão relacionadas ao tamanho do pênis, tanto de homens quanto de mulheres, né? E aí eu quero que provocar uma reflexão a respeito, de novo, voltando para a pornografia. Porque na relação, né, nessa nossa referência, na nossa escola sexual, a gente vê dor, muitas vezes, disfarçado de prazer, onde os homens pegam as mulheres à força, faz aquele sexo britadeira, onde as mulheres sentem, né, na televisão, nos vídeos, aquele prazer exacerbado. Você acha que essa construção do pênis enorme ou do pênis satisfatório também está atrelado a isso na cabeça das mulheres? De muitas, sim. Porque, assim, uma mulher que começou a transar com um homem, por exemplo, de 12 centímetros, né? Imagine que o primeiro namorado tinha 12 centímetros. Então, isso para ela vai ser uma coisa normal, né? E quando ela pegar um homem com um pênis de 16 centímetros, 16 centímetros vai incomodar ela, tá? Agora, quando uma mulher começa a se relacionar com um homem diretamente com 16, 17 centímetros de pênis, ela aprendeu o prazer daquela forma, e que ela termina essa relação e inicia com um homem de 12, ela vai sentir essa diferença. E aí, como eu falei, muitas mulheres assistem filmes pornográficos e veem lá os tamanhos grandes. E aí acreditam também que o pênis tem que ser grande para dar prazer. E não tem que ser grande, tem que saber ser conduzido, né? O tamanho do pênis, na verdade, ele não influencia. O que influencia é como dar prazer para o corpo do outro. Até porque, assim, não é no pênis que está centrado o nosso prazer. O nosso prazer está em todo o nosso corpo. Existe uma energia em todo o nosso corpo que precisa ser trabalhada. Só que o que foca lá no filme pornô? É a penetração, né? Então a gente fica com essa ideia de que tem que penetrar e fazer esse sexo rapidinho, né? Quanto mais fervoroso, porque a mulher vai sentir aquele prazer e vai gritar lá de prazer, e o homem vai ficar lá com aquele pênis. Quer dizer, desfoca totalmente a realidade da cama, que tem que ser necessariamente desenvolver as preliminares, os toques, descobrir os prazeres do corpo. Do pênis e da vagina, é óbvio que tem prazer. É onde se tem mais irrigação sanguínea, é onde que tem mais terminações nervosas. Então, é o que a gente conhece basicamente como foco de prazer. Então, isso a gente já sabe. Agora,
o que a gente precisa desenvolver na nossa sexualidade? É a energia sexual como um todo que nós temos. Enquanto a gente não descobrir isso, enquanto a gente não desenvolver, né, os pontos eróticos no nosso corpo, e aí até tem alguns livros que 365 pontos eróticos no corpo. E daí, onde é que são esses pontos? Né? Uhum. Ué, não é o peito, a vagina, o pênis, o ânus, a boca? Ué, quais são os outros? Percebe que tem aí muita coisa para ser desenvolvida em termos de Uhum. eroticidade no nosso corpo e que as pessoas nem falam. Né? Então Esse é o falta ponto essa. principal. A pornografia está matando o erotismo, né? Para mim, eu acho que esse é o grande X da questão. E tá perdendo o encanto, tá perdendo a magia, né? Porque tá condicionada a nossa mente a praticar o sexo dessa forma. A gente ouve muitos relatos nos nossos grupos de aprofundamento de que o Ah, homem só consegue ter uma transa legal quando ele é muito dominante, quando ele bate na mulher, quando ele agride a mulher. Ele fala, nossa, a transa foi animal, consegui ficar tanto tempo transando. Quando ele já fica num lugar mais romântico, ele não se sente pronto para penetrar. E aí, de e novo, a aí, gente volta para a escola dele, que é pornografia, objetificar a mulher, né? E aí, é claro, a vida sexual dele, com o perdão da palavra, vai ser uma merda. Porque ele tem que mudar os paradigmas dele, né? exatamente. E aí você que trabalha com grupos de homens, né? É isso? É isso. São grupos reflexivos para quem se identifica como homem, né? Então, a Aham. gente tem círculos online que acontecem a cada 40, 50 dias. E também tem um grupo de aprofundamento que chama Mapa das Masculinidades, que são 4 encontros para a gente poder se aprofundar nessas temáticas das masculinidades. E a gente fala masculinidades com S, porque não tem uma masculinidade padrão, né? A minha Aham. referência de masculinidade não é a mesma referência de um sujeito na África ou num sujeito na América do Norte, né? Então, não tem um padrão, né? Tem aquilo que me faz bem, tem aquilo que me dá prazer, tem aquilo que me traz para o meu ser, para a minha potência. Então, a gente vem desde assuntos acadêmicos, passando pela história do patriarcado, exercício de respiração, para começar no chakra básico, que é o grande X do nosso papo, e a partir daí se utilizando, né? Porque primeiro a gente abre o cenário, depois cada um entende onde está e para onde quer ir. Então é muito legal porque a gente reúne homens do Brasil inteiro, já vieram pessoas de outros países, e essas trocas é que são muito ricas, porque muitas vezes eu tenho uma trajetória e eu compartilho, e eu acho que aquela dor é só minha. De repente eu percebo que outras pessoas também sofrem da mesma dor e nunca tiveram chance de falar isso. E isso acontece num grupo onde a maioria são homens, né? Ou quem se identifica como. E, e é lindo de ver a transformação, né? As pessoas falam, poxa, eu não estou sozinho. Eu me vejo fragmentado dentro dos outros homens, nas histórias, nas experiências desses homens, né? Então acaba sendo um grupo reflexivo e é muito mágico, né? Depois a gente pode fazer um papo só para falar um pouco desses casos dos homens e quais são Nossa, os desafios que nós passamos, né? Que não são poucos, né? O machismo ele é ruim para todo mundo, né? O machismo, o patriarcado, ele machuca tanto os homens quanto as mulheres, né? É importante a gente ter essa clareza, né? Por mais que os homens sejam os protagonistas, né? É uma condição estrutural e cada dia mais a gente está conseguindo jogar luz para essa situação e aos pouquinhos vamos começar a quebrar esse status quo, né? Eu acho que essa é a nossa grande missão no mundo homem. Luiz, o quanto assim, você que está trabalhando diretamente com esses homens, nessas reflexões aí das masculinidades, o quanto, o que que você vê aí, aqueles, quando o homem foi orientado pelo pai a ter uma relação sexual, orientado no sentido assim de forçado, ó, meu filho, né, tenha a sua primeira transa, né, busque isso, ó, você está indo numa festa, transe, ou vá buscar uma mulher de programa, você tem que transar.
Quais são os efeitos que você tem aí percebido nesses homens? Como é que eles falam sobre isso? Ó, o primeiro grande ponto é a questão dos ciúmes e o segundo é o controle. Por que os ciúmes? Porque os homens se relacionaram a primeira vez, a sua grande maioria dos homens, em boates, com prostitutas, né? A partir daí ele cria já um mindset dele que todas as mulheres, para se relacionar, têm que estar nessa condição de prostitutas. Aí amanhã depois, ele quer namorar, ele quer casar. Aí ele cria duas caixinhas, as mulheres para transar e as mulheres para se relacionar a sério. Para E casar. vai dar errado. Vai dar ruim. Por quê? Porque não existe essa separação. Não tem mulher para casar e mulher para transar. Né? Exatamente. Então aí desenrola o quê? Ciúmes, desenrola dor. E aí bate aonde? No controle. Aí o controle resvala onde? Nos relacionamentos abusivos. Né? Então aqui a gente já tem um mapa, um caminho para trilhar para começar também a descamar essa cebola. Então essa iniciação do homem, ela gera dor, gera consequências severas para a vida dele sexual, né? E não só sexual, amorosa, porque coloca a mulher em um outro lugar, né? E a mulher é tida como uma sub-raça, né? Quando você fala, você tá... homem fala para outro quando é mais novo, seja homem, você está parecendo uma mulherzinha, né? Não é nem mulher, é mulherzinha, né? Coloca ela no diminutivo. Então, a partir daí você já vê o quanto que essa construção ela impacta na nossa relação. Aí você vê quantos casos de abuso, de estupro, né? Para mim, são tudo sequelas dessa construção patriarcal, do machismo. Né? É um pouco do que eu percebo e que a gente está conseguindo jogar luz, está conseguindo trazer consciência para mudar as condutas. Aos pouquinhos a gente está conseguindo trazer esses pontos, sabe? Muito especial. Você falando aí, essa semana eu atendi uma mulher no meu consultório, casada já há 18 anos, e ela é literalmente estuprada pelo marido, né? E ela relatando, né, o sofrimento dela, que ela não quer sexo, e ela verbaliza que não quer, e ele se coloca incisivo que ela tem que transar com ele porque é a esposa e pega ela e penetra ela. E ela sente dor, ela relata que tem dor e ele não respeita. Então, literalmente, um estupro, né? E aí eu refletia com ela, você tem consciência que isso é um estupro? E aí, assim, a gente nota, né, que ela tá tantos anos imersa nessa relação que ela acha que ela tem que literalmente dar para esse homem, porque é casada e porque né, e daí por vai um discurso, né, que é uma mulher também que tem um pensamento machista, infelizmente, né, é uma visão, né, enfim, da sexualidade, toda de uma estrutura que não é a melhor, né? E uma mulher que está em sofrimento, obviamente, uma mulher que não tem prazer. O desejo dela tá zerado, ela não tem vontade. Se ela puder sair correndo, ela sai. Eu, né, até fiz a seguinte pergunta para ela: se fosse para você só transar com o seu esposo quando você tivesse desejo sexual, você acha que você transaria de quanto em quanto tempo? Ela simplesmente falou assim: Eliane, eu não transaria. Eu não tenho vontade nenhuma. Então, olha o massacre na cabeça dessa mulher. Em cima disso que você falou, Luiz, esses homens, né, que têm essa divisão, né, as mulheres para casar e as mulheres para transar. Então, eles primeiro curtem a vida, transam com essas mulheres, aí eles abandonam essas mulheres com quem eles curtiram a vida sexualmente, buscam a mulher para casar, bonitinha, faz aquele casamento lindo, maravilhoso, perfeito. E aí, obviamente, essa mulher, ela não tem um desenvolvimento sexual como aquela com quem ele curtiu. Porque aquela que ele curtiu o prazer sexual, ela foi treinada, né, a curtir o prazer sexual. O que essa mulher para casar não curtiu. Então ela não vai ver
o sexo, ela não vai desenvolver isso prontamente. É aí que ela também não vai ter o desejo sexual compatível com esse esposo, né? E aí fica lá a discrepância de ritmos sexuais que vai fazer com que eles não se entendam na cama também, né? Então, eu só queria fazer a reflexão assim, que esses homens que vêm desse machismo, né? Desse pensamento que existem as mulheres para casar e as mulheres para transar, é uma grande cilada para eles mesmos, porque depois, dentro de um casamento, são eles que vão sofrer com aquela mulher que não foi treinada a fazer sexo, a curtir o prazer, a ver com bons olhos e, né? E ter uma resposta aí legal. Porque tudo isso na nossa vida é construído, né? Se essas mulheres para casar não construíram esse prazer, não vai vir do nada, né? É a prática mesmo. E culmina num adultério, né? Porque ele não vai satisfazer, vai falar, eu quero aquilo que eu já tive, né? E aí, a partir daí, mais uma demonstração da falta de cuidado, da falta de respeito com o parceiro, né? Se você perceber, todos os pontos que a gente está trazendo aqui, eles têm um fio, né, que ligam todos, que para mim é patriarcado, né? Se você pegar as mulheres, no caso dessa sua paciente que está sendo estuprada pelo marido, se você for pegar a história lá de trás, um dos estudos apontam que a prostituição nasceu a partir de mulheres que não queriam transar com seu marido, então elas se separaram do marido. Isso que eu estou falando lá atrás, tá? E aí, quando a Sim. mulher se separa, ela não pode casar de novo, né? Porque ela desonrou a família do marido e desonrou a família dela. A partir daí, ela não é acolhida em nenhum dos lares. Ela vai fazer o quê? Ela vai para a rua. A partir daí, como ela se sustenta? Vendendo o corpo. Uhum. Então, a gente está andando em círculo, tá percebendo, doutora? Sim, exatamente. É uma coisa que vai levando a outra, né? É bem isso, doutora. Você quer E, trazer mais algum recado a respeito do seu curso? A gente tem mais alguns minutinhos antes da gente sim, finalizar. então assim, o meu curso é um treinamento, né? Como eu disse, porque a gente precisa treinar, né? Todas essas questões aí para libertar o homem dessa ejaculação rápida, que é num nível, né, psicológico e físico. As inscrições estão abertas até terça-feira, então os homens que queiram demorar mais tempo na cama, se dando prazer, se descobrindo o prazer, porque ter o controle da ejaculação, né, é o que dá satisfação para o homem, porque ele vai ejacular quando ele quer. E ele vai poder também Uhum. ver o seu par, seja ele ou ela, né, também sentindo prazer, porque olha o incômodo que isso gera, né? O homem que ejacula Uhum. rapidinho, ele até tem prazer, né? Porque ejacular dá prazer, a sensação física. Ele pode não ter um orgasmo, mas prazer ele tem, essa, né? Agora, ele ver o seu par, né? Seja a mulher ou seja o outro homem, sentindo prazer, né? Então, isso também dá um grande prazer para ele, né? Por isso a importância de controlar a ejaculação, de aprender a controlar, né? Porque existem o que, como eu falei, existem medicações psiquiátricas que são os antidepressivos e os ansiolíticos que retardam a ejaculação. Enquanto o homem estiver tomando essa medicação, eles conseguem retardar, não controlar. É a medicação que tem uma ação no corpo deles, né? Não deixa Uhum. eles ejacular. Só que quando eles param a medicação, até porque essas medicações psiquiátricas, elas trazem efeitos colaterais, como tirar outras percepções, dar muita sonolência, às vezes perder o desejo sexual. Olha que coisa intrigante, né? Retarda uma ejaculação, mas faz perder o desejo. Então, essa medicação logo em seguida ela precisa, né, ser liberada, não ser mais tomada. E aí, quando se para a medicação, volta o ritmo anterior, porque não foi trabalhado, só era uma medicação fazendo efeito no corpo, né? Não trata a ejaculação rápida, ela É ilusório, né, doutora? só Uhum. embota o corpo, né? Infelizmente. Então, o meu treinamento, a proposta é exatamente essa.
fazer com que o homem tenha controle da sua ejaculação. É esse que é o diferencial todo. O homem aprender quando ele está com vontade de ejacular e como é que ele tem que controlar essa ejaculação. Então, estão todos convidados aí, os homens que estão nos assistindo, a passar lá no meu perfil, assistir os meus vídeos, trocar uma ideia lá, estou à disposição. Legal. Obrigado, doutora. Muito bom ter esse tempinho contigo, aprender tanto, né? E eu também aproveito para falar do Mapa das Masculinidades, que começa no próximo sábado. São 4 encontros. Então, homens e quem se identifica como são super bem-vindos. Amigas que estão acompanhando e quiserem indicar aí para parceiros, para os irmãos, para os filhos, para os pais, também é uma oportunidade da gente poder olhar para tudo isso de frente. Exatamente, essa proposta tua aí é maravilhosa, essa reflexão, né, das masculinidades. É o que a gente mais precisa hoje, porque é a partir disso que a gente vai ter mudanças de comportamento, né, Luiz? Uhum. Então, quando é que é? Só para ficar bem claro aqui para os meus seguidores. Começa dia 21, no próximo sábado. Então é 21, 22, 28 e 29, sábado e domingo, das 9 às 12h30. 4 encontros seguidos. Então, isso é quem tudo puder participar, online. vocês serão muito bem-vindos. Tudo online. Tudo online. São 4 encontros online, mas tem um grupo do WhatsApp para a gente poder ir trocando informações e conteúdo durante todo o período. E quem se inscreve recebe um atendimento individual antes de começar o curso, para a gente poder sentir a temperatura, quais são os anseios dessa pessoa, aonde já está encontrando dificuldade, para ela poder chegar no grupo com um pouquinho mais de clareza do que ela está buscando e o que ela vai encontrar lá também. Uhum, que maravilha isso. Perfeito. Desejo muito sucesso aí. E vamos fazer mais esse bate-papo, Luiz. Gostei muito. Vamos Achei sim. que é uma coisa que a gente precisa conversar mais, né? Discutir mais, Super. falar, trazer à Caminho aberto por tona, aqui, doutora. provocar as reflexões, né? E eu tenho que Isso. agradecer aí Agradeço demais. a presença no seu perfil, o convite. Foi um prazer para mim, viu? Agradecer a atenção dos seus Todo meu. seguidores e a tua também. Obrigado, doutora. Até breve. Uma ótima semana. Até! Boa noite. Boa noite, pessoal.